Sr. Vereador Luís Rodrigues, muito obrigada então por aceder ao nosso convite para um balanço deste primeiro ano de mandato aqui na Câmara Municipal da Rua dos Vinhos, e começava mesmo por perguntar qual é o balanço que faz deste primeiro ano do mandato 2017-2021. Muito bom dia, eu aqui agradeço a vossa deslocação aqui à Rua dos Vinhos para me entrevistar. E o que é que eu posso dizer relativamente ao balanço do primeiro ano? Portanto, nós continuamos fiéis ao nosso projeto e, portanto, entendemos e defendemos que o Conselho só fica a ganhar com projetos globais que enquadrem todas as freguesias e não se limitem, digamos que assim, à sede de Conselho. O PS tem o seu projeto, está a pô-lo em prática e nós, numa perspectiva construtiva, digamos assim, de uma oposição pela positiva, temos apresentado as nossas propostas, dado os nossos contributos, para que o PS também possa acolher algumas das nossas opiniões e algumas das nossas sugestões. Temos tido algumas dificuldades nesse aspecto, mas não deixamos de apresentar ideias concretas sobre isso. Dou-lhe dois exemplos muito objetivos. Relativamente à requalificação do bairro João de Deus, aqui na sede de freguesia, o PS sempre defendeu e continua apostado em implementar ali um bairro social, não só com a requalificação das atuais habitações, mas também com a construção de um novo edifício com 15 fogos para habitação social. O PSD disse claramente que achava que o bairro João de Deus devia ser requalificado, mas numa perspectiva diferente. Isto é, defendemos e defendíamos que as habitações que lá existem devem ser requalificadas, até porque são um género de arquitetura muito característico aqui em Arruda dos Vinhos e que de alguma forma chamada arquitetura popular e que não temos outros elementos dessa natureza, mas defendíamos que o outro espaço devia ser um espaço aberto para um jardim em que as famílias arrudenses pudessem todas usufruir. Contudo, o PS manteve a posição de que aquilo deve ser afeto à habitação social. Quero aqui frisar que o PSD, relativamente a essa matéria em concreto, é a favor da habitação social, mas defendíamos que essa habitação social fosse noutros locais, porque aquele ali é a entrada da vila e, portanto, de alguma forma... O novo edifício que está previsto por parte da Câmara é junto às casas que lá já estão? Digamos, no tardós das casas que lá existem. Ora, nós defendíamos antes que fosse retomado um projeto do PSD, em que tínhamos a construção não de 15 fogos, como o PS vai fazer, mas de 21 fogos para a habitação social na rua Timor-Loroçai. Portanto, conjugávamos habitação social com espaço público ligado à cultura e ligado, digamos assim, que era a recuperação das ditas casas ali existentes que podiam ser afetas à cultura e, portanto, para instalar ali, imagine, pequenos ateliês, uma série de outras valências e ter um espaço verde que também fosse importante não só para as famílias arrudenses, mas até porque estando muito próximo do clube arrudense, pudesse ali haver também, digamos, uma ligação com o clube para aulas de ginástica ao ar livre, coisas do género. Esse terreno que diz, não é num local onde supostamente o terreno é instável, pelo que tem sido dito também pelo PS? Esse é um argumento, digamos assim, falacioso. Porque nós defendíamos a construção dessa habitação social é um lote que existe ali na rua Timor-Loroçai e que no fundo está ligado ao Cerrado de Fontainhas, à urbanização do Cerrado de Fontainhas. É evidente que não estamos a falar de um terreno plano, mas se este terreno é instável, então tínhamos que pôr em causa toda a segurança da urbanização do Cerrado de Fontainhas, porque ela está construída, digamos assim, em terrenos idênticos àquele onde estava proposta essa dita construção dos 21 fogos. Contudo, em tempos, quando o PSD foi Câmara, portanto, também houve um projeto de habitação social que acabou por depois o concurso ficar deserto, não é? Ao fim e ao cabo, na altura, também acabou por não avançar. É verdade e ainda bem que me dá a oportunidade de esclarecer esse aspecto, porque eu costumo dizer que em democracia nós temos que... A democracia no fundo é o respeito da maioria
mas não deve ser a ditadura da maioria. É verdade que o PSD, quando foi gestão autárquica, ou quando esteve no exercício da gestão autárquica, tinha também para ali, inicialmente, uma ideia de construção de fogos de habitação social. Esse projeto acabou por ficar deserto e, entretanto, o PSD também alterou a sua posição relativamente à construção ali no bairro João de Deus da habitação social. E, em boa hora, que o alterou no sentido de passar os tais 21 fogos para a dita rua, ou para o lote que existe na rua Timor-Leste. Mas, à semelhança do PSD, o PS também defendia esse projeto inicial e que implicava, digamos assim, a destruição das edificações que lá existem. E, portanto, o PS, já com a atual gestão, ainda chegou a defender para ali a construção, salvo erro, de 3 blocos habitacionais e que implicava a destruição dos demais. Depois, inverteu o caminho e nós aí ficávamos satisfeitos com essa inversão, no sentido de que fosse mantida as tais habitações que lá existem, porque tem uma traça muito particular e que, portanto, é algo que diz aos arrodenses, porque estamos a falar de um bairro que foi construído, salvo erro, em 1950, ou na década de 50 ou de 60, portanto, ainda no tempo do Estado Novo. Portanto, essa preservação, lá está, mas, efetivamente, não conseguimos demover o PS de que aquele espaço podia ser aproveitado para outros fins que envolvessem as famílias arrodenses, em vez de estar afeto exclusivamente à habitação social. Sendo certo, só para concluir este tema, que no caso da habitação social nós defendemos também que a habitação social não deve ser concentrada num único espaço. Aliás, o facto de estar no tal lote da rua Timor-Leste e ligado, digamos assim, à urbanização do Cerrado e Fontainhas era também na perspectiva de disseminar a habitação social pelas outras urbanizações, à semelhança do que o PSD tinha feito já na rua Policarpo Martins com a construção de edifícios a custos controlados. Portanto, tínhamos dado essa... Sr. Vereador, tem sido notícia a questão das descargas poluentes por parte aqui de empresas no Concelho, para o Rio Grande da Pipa. Também qual é que é a sua posição sobre este facto e o que é que a Câmara poderia fazer melhor? Como é que também interpreta a posição do município neste domínio? Nós, relativamente a isso, temos que ser de alguma forma cautelosos. É evidente que quando está em causa a saúde pública e eventualmente um crime ambiental, nós, PSD, temos que preservar e evitar que se chegue a uma situação dessa gravidade. O que é que o PSD sempre defendeu e continuamos a defender? É que, efetivamente, o que devia ter sido feito inicialmente no Rio Grande da Pipa era o saneamento do Rio Grande da Pipa. Portanto, o PS apresentou um projeto de requalificação de uma parte do Rio Grande da Pipa, que é onde está atualmente o Parque das Rotas. Nós defendíamos a requalificação e saneamento do Rio Grande da Pipa, a começar, digamos assim, numa ponte que é chamada, salvo erro, Ponte da Malafaia, junto anterior ao pavilhão multiusos, e que depois seria recuperada toda essa parte do rio até ao antigo edifício do Externato Irã Lisboa, hoje Externato João Alberto Faria. Não foi esse o entendimento do Partido Socialista, e no que diz respeito à ETAR, há que salvaguardar aqui alguns aspectos que me parecem a mim essenciais. A ETAR, quando foi construída, salvo erro, em 2003 ou 2004, ainda estava na gestão o PSD, era uma ETAR, sobretudo, afeta, digamos assim, aos resíduos domésticos. Portanto, era para a Vila da Ruda dos Vinhos. Então, mas não se salvaguardou a questão das empresas? Não, deixe-me dizer-lhe o seguinte, era nessa perspectiva, a Vila da Ruda dos Vinhos. Nós sabemos que a ETAR, digamos, na altura era as águas do Oeste, hoje, salvo erro, são as águas do Atlântico, que são a concessionária e que tem, digamos assim, a gestão daquele espaço. E o que se passa é tão simples quanto isto. Quando houve a ligação da zona industrial, portanto, dos tais efluentes industriais, à ETAR,
a ETAR acaba por não dar a resposta satisfatória e daí haver os problemas que têm sido levantados nos últimos tempos. Disse-se, mas está melhor agora do que antigamente, em que os efluentes eram descarregados a céu aberto ou para a linha d'água. Eu não ponho isso em causa. O que se põe em causa é que não houve o cuidado ou não houve, digamos, a tomada de medida acertada das duas uma. Ou tinha que se redimensionar a ETAR existente, ou tinha... Nessa altura foi mal calculada a obra? Não é nessa altura. Repare, quando é feita era suficiente. Depois, com a adesão das empresas ao parque industrial e da zona das corredoras, deixámos de ter, digamos assim, a capacidade de responder com a ETAR dos resíduos domésticos e juntando a ela a parte que vem dos resíduos agora, industriais. Agora o Sr. Presidente diz que se a situação não melhorar, o encerramento compulsivo será uma solução. Apoia essa solução? Não, se tiver que ser? Vamos lá ver. Se tiver que ser, naturalmente que nós apoiamos isso, porque se tiver em causa o tal problema da saúde pública e dos crimes ambientais. A questão tem que ser tratada previamente, isto é, quando o atual Executivo fez a tal ligação em sintonia com a concessionária da ETAR, da zona industrial à ETAR que existe atualmente, não é? E que causaram os problemas que estão a causar, das duas uma. Ou o Executivo tem que ter capacidade reivindicativa para que se faça uma ETAR para os resíduos industriais na zona industrial das corredoras, ou tem que ter capacidade para reivindicar junto à concessionária que efetivamente tem que haver um redimensionamento da atual ETAR de modo a evitar estes problemas. Sendo certo que é essencial que haja fiscalização também depois junto às empresas para que elas não façam descargas para lá dos limites legais. Só assim é que se consegue resolver o assunto. Também inaugurado este ano o Parque Urbano das Rotas, também com alguma polémica à mistura, nomeadamente nem tudo estava pronto no dia da inauguração. Também como é que assistiu a esta obra e ao que ela tem implicado? Vamos ver. Ponto número 1. O PSD não é contra o Parque das Rotas. Aliás, creio que os colegas que me antecederam, numa reunião de Câmara, votaram favoravelmente ao Parque das Rotas. A questão que se tem que colocar aqui é que nós verificámos que o Parque das Rotas foi sucessivamente adiado à sua inauguração e depois de ter sido inaugurado, era claramente uma inauguração que podemos dizer apressada, na medida em que na reunião de Câmara seguinte foi pedida a prorrogação do prazo para completar ou para acabar as obras. Obras que ainda hoje não estão acabadas. Isso é importante que as pessoas saibam, porque é o seguinte, aquele projeto incluía também, para além daquilo que foi feito, digamos assim, que é a criação do tal espaço verde, o tal jardim dos 3 hectares que o Partido Socialista fala, previa também, dizia eu, que fossem criados 2 espelhos de água. Ora, esses 2 espelhos de águas nunca foram construídos, nem sabemos quando é que vão ser construídos. Segundo a Câmara, também não tem sido possível junto das entidades centrais, não é? Não, mas aí está. Os projetos não se podem começar pelo telhado, tem que se começar na base e depois é que se vai, digamos, terminar o projeto. Ora, a Câmara Municipal tinha que salvaguardar que o saneamento do rio era essencial para garantir depois a qualidade do próprio Parque das Rotas, porque senão estamos a ter um rio que está poluído e a passar ao largo do Parque das Rotas tem levantado aqui alguns problemas de cheiros que são nauseabundos e que as pessoas reclamam relativamente... As pessoas têm aderido ao parque, mas com algumas críticas. Com algumas críticas, e eu penso que, sendo um projeto importante para a Ruda dos Vinhos, devia ser feito numa altura após ter sido feito todo o saneamento do Rio Grande da Pipa, porque aí teria com certeza melhor qualidade e mais sucesso. Agora, se me perguntar se era uma prioridade para o PSD, eu dir-lhe-ei que o Parque das Rotas não era naturalmente uma prioridade do ponto de vista do PSD. O PSD achava que era muito mais importante requalificar a
as margens do rio, na zona que vai entre a Ponta Malafaia e o antigo externato João Alberto Faria, porque numa ligação, e até apresentou esse projeto, mas não mereceu, digamos assim, o apoio da população nas últimas eleições, requalificar essas margens nessas margens do rio, no enquadramento com o pavilhão multiusos, porque criávamos ali uma zona que não só saneava o rio, evitando os tais cheiros e a poluição, como criava uma zona de acesso da população às margens do rio e usufruindo ali, digamos, de todo um espaço lúdico e com privilégio para a natureza, com um enquadramento global em que as pessoas permitissem também, quem está de um lado, ir ao multiuso sem ter necessidade de pegar no seu automóvel para se deslocar para lá. Portanto, havia uma interligação entre a zona comercial e do pavilhão multiusos e a zona habitacional que fica junto à Rua Policarpo Martins. Muito bem, recentemente também foi apresentado o projeto do novo mercado. O que é que lhe parece esta nova concepção para o mercado municipal da Ruta dos Vinhos? O PSD votou favoravelmente a essa concessão, a esse novo projeto. Achamos que é interessante. O que temos que salvaguardar aqui é alguns aspectos que são o seguinte. Vamos lá ver. O mercado municipal, tal qual estava a funcionar, de facto estava muito debilitado. E não podemos esquecer que o mercado municipal, se tem algumas dificuldades em atrair a população, porque já de si as características são muito, digamos assim, são os produtos que ali existem, são produtos, digamos, regionais, mas são 2 ou 3 lojas ligadas, operadores ligados, portanto, uns peixeiros, outros aos produtos, digamos, da terra e às frutas, e salvo erro também havia um operador ou 2 de padaria. O afluxo da população ou a interligação da população e estes operadores não era muito grande. Com a instalação praticamente ao lado do continente, ainda mais difícil foi, digamos assim, contribuir para o sucesso daquele mercado municipal. Portanto, esta alteração agora proposta pelo Partido Socialista é uma alteração interessante, digamos assim. Mas está a causar algum impacto junto dos comerciantes? Levantou alguns problemas junto dos comerciantes que lá estão, porque de alguma forma parte deles não vão conseguir continuar lá porque o projeto não contempla, digamos assim, espaço para todos eles. E isso naturalmente cria alguns complexos. Mas na sua opinião é também uma inevitabilidade? Não, na minha opinião o que eu sugeri foi que pelo menos houvesse um mercado de rua a Tardós que permitisse que aquelas pessoas que têm operado ali e aquelas que provavelmente não possam continuar lá, porque segundo o Sr. Presidente da Câmara aquilo vai ser uma concessão a uma entidade que concorre. Também lhe parece bem esse modelo da concessão? E essa entidade que fica com a concessão do espaço depois irá fazer subconcessões para restaurantes, para salvo erro também uma cafetaria e depois para os outros espaços. O que eu disse, e isso para mim é importante, é que a concessão não me parece errada desde que salvaguardem o quê? Permitem que se salvaguardar os direitos das pessoas que ali estavam. E, portanto, de alguma forma, não é dizer como o Sr. Presidente, nós indemnizamos e as pessoas, digamos assim, não têm a oportunidade de continuar no espaço. Não, eu acho que se deve salvaguardar esses direitos e, de alguma forma, permitir, através de um espaço a Tardós, em que houvesse um mercado de rua em que esses também pudessem operar ali, porque aquilo salvo pelo menos uma vez por semana. Sim. Tanto como existe noutros concelhos aqui no Oeste. Parece viável essa solução? Parece-me viável que exista esse prolongamento. E, por outro lado, dar privilégio na concessão
digamos assim, não é só a questão do preço, mas dá privilégio àqueles que já estão a laborar neste momento e que têm mantido, digamos assim, vivo o espaço que ali temos. Muito bem, quando da campanha eleitoral elencou o turismo como sendo uma das suas áreas de eleição, no caso de poder ser eleito Presidente de Câmara, assim não foi. Como é que neste momento também assiste a esta política por parte do município, tendo em conta também os eventos Feira do Cientista, Festa da Vinha e do Vinho e outras políticas municipais? Portanto, o que eu digo e continuamos, o PSD continua a defender que o turismo é uma área essencial, não só para o país, como também para o nosso concelho. E essa aposta nós continuamos a pensar que era uma aposta certeira. Porquê? Porque o projeto ligado ao turismo da natureza era o tal projeto âncora, que podia fazer a interligação entre a sede do município e as demais freguesias. Portanto, era um projeto abrangente que permitiria seguramente com que o concelho se desenvolvesse de uma forma mais articulada e com uma maior coesão territorial e social. Essa era a nossa grande aposta e é isso uma das principais críticas que apontamos ao Executivo atual, é não ter um projeto âncora ou não ter um fio condutor. Porque o projeto do turismo não só permitia este desenvolvimento, como ao atrair ao concelho muitos visitantes e pessoas para praticar desporto ligados à natureza, nas caminhadas, isto iria permitir o quê? Permitia financiar também de alguma forma o comércio local, porque o comércio local beneficia muito com a atração de pessoas ao nosso concelho. A nossa proximidade a Lisboa e o facto de termos características muito particulares na área da natureza e com a ligação à tal ideia que também sempre defendemos, que era as invasões francesas e a linha de Torres, isto iria pôr, digamos assim, o Concelho da Ruda dos Vinhos a liderar um projeto da nossa, que do nosso ponto de vista era essencial para o tal desenvolvimento integral do concelho, coisa que o Partido Socialista de alguma forma tem descurado e muito, e dou-lhe o exemplo ainda a propósito desta questão. Nós fizemos uma recomendação que foi depois aprovada por unanimidade para que os fortes do Seg e da Carvalha fossem, digamos assim, requalificados e que fossem limpos, porque estavam a atingir um grau de degradação e de vandalismo que era uma coisa inquietante para nós. E o Partido Socialista, de alguma forma, votou favoravelmente a esta recomendação e já cumpriu no que diz respeito à limpeza, dizendo depois que iria instalar uma série de outras valências que até ao momento ainda não foram feitas. Ora, aqui está um exemplo, digamos assim, que nós temos dado algumas sugestões, umas são aceitas, outras não são, mas neste caso concreto a questão do turismo e ligado ao turismo da natureza continuamos a pensar que é fundamental, mas em contrapartida o Partido Socialista, no que diz respeito àquilo que nós também defendíamos, que era a requalificação de um espaço que é lá, que é uns edifícios da Cena Fogo, que era para o município adquirir, não temos visto qualquer, pelo menos não há manifestações concretas do interesse do município vir a adquirir aquele espaço, porque senão já tinha feito outras diligências, já tinha tomado uma posição mais objetiva no sentido de o adquirir. E esse espaço devia ser... Mas tem essa intenção pelo menos? Ou diga? O PS tem essa intenção pelo menos? Eu não sei se tem intenção, porque no orçamento vem lá uma rubrica aberta com 1.000 euros e não é com 1.000 euros que se consegue adquirir aquele espaço, mas o que o Sr. Presidente tem manifestado é que ainda não estão reunidas as condições para que possa adquirir o espaço e depois avançar. Bem, esperemos que ele... Recentemente foi também dado a conhecer um estudo em que o município da Ruda tem uma situação preocupante a nível das perdas de água. Este Executivo tem vindo a implementar uma política no sentido de minimizar esse problema. Isto decorre também de muitos anos de desinvestimento. Também qual é que é o seu olhar sobre esta área? Essa é uma das áreas que o Partido Social Democrático concorda com aquilo que está a ser feito pelo Executivo. Quer dizer, sabemos que o Executivo não pode fazer tudo,
mas no que diz respeito às quebras de água, salvo erro, o Conselho da Rua dos Vinhos continua a ser o segundo do país, a seguir a Macedo de Cavaleiros, salvo erro. Estará nos primeiros lugares, não é? Exatamente, pela negativa, e o Partido Socialista tem de alguma forma apostado em fazer uma política que reduza essas quebras de água. Mas a esse propósito também lhe devo dizer que o Partido Social Democrata tem estado atento, e eu próprio apresentei uma recomendação numa das reuniões de Câmara que visava a criação do Plano Municipal da Água, recomendação essa que também foi aprovada. Tanto quanto julgo saber, têm sido efetuadas algumas medidas pontuais no que diz respeito, portanto, à tal recuperação das quebras de água, mas efetivamente o Plano Municipal da Água ainda não está implementado no Conselho. O seu partido, quando esteve na Câmara, também não fez muito nesta área, tendo em conta a situação a que chegamos, não é? Houve outras preferências por investimento, como é que também qualifica a obra do PSD? Vamos lá ver. O Partido Social Democrata, como eu costumo dizer, ou quem diz o Partido Social Democrata, qualquer outro executivo, não fazem sempre tudo. Esta área é uma área que o Partido Social Democrata tomou algumas medidas, mas efetivamente não conseguiu ter como é que lhe hei de dizer, não conseguiu os resultados pretendidos. E, portanto, esse problema é um problema que se arrasta não só do tempo do Partido Social Democrata, mas, se quiser, se arrasta desde do pós-25 de Abril. Temos um problema que normalmente esta área... Que é transversal a todos os executivos. Esta área é sempre de um total desinvestimento a nível do país, até dos municípios. Ouça, eu vou-lhe dizer, em Arruda dos Vinhos, os primeiros 20 anos de gestão autárquica, para ser mais concreto, 22 anos de gestão autárquica, pertenceram ao Partido Socialista. Aquele período de 75 a 97, em que o Partido Socialista geriu os destinos do nosso Conselho, que era para implementar as tais políticas da primeira geração, que estão ligadas ao saneamento básico e ligados, portanto, a estes problemas das condutas de água e tudo mais. O que é facto é que o trabalho que foi feito não foi, ou melhor, o trabalho que não foi feito ainda hoje se reflete nos problemas que o Conselho apresenta. Podemos sempre ir mais atrás, não é? Muito bem, este Executivo, portanto, quando tomou posse, não neste mandato, mas no outro, a situação financeira do município não era a mais estável, também por força do PAEL foi melhorando. Também como é que faz a sua avaliação sobre a situação económica da Câmara? Essa questão, vamos ver, isso normalmente é a tendência de qualquer Executivo, é quando tem problemas, atira sempre para os que lhe antecederam. E a questão do financiamento da Câmara, quer dizer, todos nós sabemos o problema que o país viveu antes de 2013, portanto, aquela crise que nós tivemos cá em Portugal com a vinda da Troika para o país, e, portanto, foram tomadas medidas de tal forma restritivas que não se podia fazer, digamos, em termos autárquicos, quase que não havia um cêntimo que fosse para fazer qualquer obra. O Conselho, nesse período, teve que recorrer ao PAEL, essa é uma verdade, e esse foi um instrumento, digamos assim, que foi utilizado não só por o município da Rua dos Vinhos, mas por grande parte dos municípios deste país. No que diz respeito à situação financeira do município, normalmente o Partido Socialista diz sempre que ainda estamos a viver os constrangimentos que o Executivo do PSD deixou. O que é facto é que o Executivo do PSD não deixou o nosso Conselho numa situação tão gravosa quanto isso, porque se o tivesse feito, quer dizer, não havia capacidade de endividamento por parte do município. E ainda hoje, nós, como eu não sei se já referi isto, mas posso lhe dizer que recentemente foi aprovado um financiamento na ordem dos 2 milhões de euros por este Executivo, é porque efetivamente existe capacidade de endividamento. Ora, a situação não era assim tão má quanto é aprovada pelo Partido Socialista, porque caso contrário, não estávamos em condições de fazer
um empréstimo desta Mas este desta empréstimo dimensão. é mais recente também, não é? É um empréstimo que foi agora aprovado. Sim. Mas repare, isso Mas é mais mérito do PSD que deixou uma boa situação ou mais mérito do PS que ao longo de 4 anos tentou também... Não se pode dizer que há mérito ou desmérito dos dois, mas o que eu quero dizer é que não foi em 4 anos que o Partido Socialista criou as condições para que este financiamento fosse digamos, efetuado. Que foi o último mandato do Partido Socialista. O que eu quero dizer muito concretamente é que a situação do país mudou e, ao mudar a situação do país com a saída da Troika, digamos assim, aqueles constrangimentos que existiram durante aquele período deixaram de existir a maior parte deles e, portanto, este executivo ou este município, à semelhança dos outros municípios, puderam socorrer-se de outras operações financeiras que até então estavam, digamos assim, eram impossíveis de se fazer. Agora, temos que ser, digamos, concretos nisto e objetivos. É que se, neste momento, o Conselho tem estas condições para poder, não se deve única e exclusivamente ao trabalho que o Executivo do Partido Socialista fez durante 4 anos. Quer dizer, a situação do município nunca foi tão gravosa quanto se quis fazer crer. Era uma situação à semelhança de outros municípios, mas que nunca esteve em causa a sua capacidade de endividamento. Portanto, os rácios que estavam estabelecidos na lei eram cumpridos pelo Executivo. Não se chegou a uma situação de dizer assim, nós estamos aqui à beira da ruptura e, portanto, vem aqui alguém para salvar. Não, o Conselho estava em condições de poder continuar, estava limitado. A situação não era fácil também. A situação não era fácil pela imposição que havia, digamos, oriunda da Troika no país, porque não era só a nível central, mas também era a nível local, que foram impostas uma série de restrições que, se o país não tivesse chegado à situação que chegou com o governo do camarada Sócrates, por sinal, a pessoa que o senhor Presidente da Câmara trouxe cá quando a sua primeira eleição e, portanto, que era um elemento muito bem visto e que era uma pessoa que tinha grande prestígio no Partido Socialista, se não tivesse acontecido essa desgraça, se calhar estávamos todos melhores, não só o município da Rua dos Vinhos, como o país. Muito bem, Sr. Vereador, só mesmo para finalizar, o PSD tem apenas o senhor como eleito na variação. É um trabalho mais difícil ainda do que porventura no mandato anterior, onde haviam 3 elementos e onde, se quisermos recuar, o PSD já foi Câmara. Portanto, na sua opinião, foi um tombo muito grande, do qual o PSD da Ruda ainda se está a restabelecer. Como é que classifica neste momento também um bocadinho a situação na oposição? A situação na oposição é sempre uma situação difícil. Naturalmente que, havendo um só vereador, torna-se mais difícil do que se fossem 2 ou 3. Isso temos que ser realistas e, portanto, eu na altura das eleições tive a oportunidade de reconhecer que os resultados tinham sido muito aquéns daquilo que nós pretendíamos e desejávamos, mas foi a vontade dos arrudenses e, portanto, há que respeitar, em democracia temos que respeitar, como eu disse, a vontade da maioria, o que não significa a ditadura da maioria, que são coisas completamente diferentes, e o PSD tem-se, digamos assim, esforçado por fazer uma oposição construtiva. Como eu acabei por lhe dizer, já temos apresentado várias sugestões, apresentámos várias recomendações, desde, como há pouco referi, a criação do Plano Municipal da Água, desde recomendações no sentido de que houvesse segurança nos estabelecimentos das associações desportivas e culturais do Concelho, para evitar tragédias como aconteceram já neste país. Sim. Quando houve um incêndio, salvo erro, em Tondela, sim, que morreram não sei quantas pessoas porque aquela associação não estava devidamente, digamos assim... Portanto, apesar de ser só considera que até é fácil ir dando as suas sugestões e ser ouvido pela esmagadora maioria do PS na Câmara? Não é fácil. Vou dando as
sugestões numa perspectiva construtiva, mas também há outras medidas que depois são reprovadas e que efetivamente eu não vejo bom senso nessa reprovação, porque, por exemplo, nós apresentámos uma recomendação para que houvesse maior segurança nas estradas do concelho, designadamente na estrada 115/4, que liga a sede do concelho, portanto aqui a Ruda dos Vinhos, à Vila de Arranhol, e que passa, portanto é uma estrada que no fundo passa pelas três freguesias, freguesia da Ruda, freguesia de Santiago dos Velhos e freguesia de Arranhol, em que nós propusemos que fosse pelo menos feita a sinalização horizontal, porque não existe nessa estrada, portanto, o que dificulta muito na altura quando há nevoeiros para os utentes dessa mesma estrada, porque nem sequer conseguem saber onde é que está o eixo da via, e essa recomendação foi rejeitada com o voto do Partido Socialista. Já sei que é a intenção do Sr. Presidente, no fundo, de fazer digamos, a implementação dessa dita sinalização horizontal. Mas o que é facto é que na altura foi rejeitada. Mas não quis dar o braço a torcer ou foi pensar melhor? Provavelmente porque era uma recomendação oriunda do PSD, na altura votou contra. Hoje em dia acho que já está mais disponível, mais aberto e disposto para que tomem essas medidas. E portanto nós no fundo tentamos dar contributos pela positiva, não fazemos, digamos, uma oposição de criticar por criticar. Quando temos que criticar, criticamos, mas oferecemos alternativas. O caso do bairro João de Deus foi um exemplo. O Partido Socialista tinha no projeto que era para a habitação social, nós entendíamos que esse é um erro, porque estamos a pôr habitação social na entrada principal da Ruda, quando podíamos ter ali um projeto com outras características e que fosse mais atrativo e mais, digamos assim, simbólico para o próprio concelho em termos de atração de pessoas à vila. Não é esse o caminho, nós temos que respeitar. Também não é por causa do PS pensar de uma maneira que nós pensamos de outra maneira. Mas devo dizer ainda a esse propósito, só para ver que a tal maioria que nós respeitamos, mas que não deve ser a tal ditadura, quando eu, numa reunião de exposição desse projeto, apresentei as críticas e apresentei alternativas, a minha posição foi pura e simplesmente cortada. Pois, depois, mais tarde, eu insisti foi reposta, e foi reposta. Portanto, temos aqui exemplos de que há algum, se calhar, por ter uma maioria tão confortável, o PS é capaz de viver algum excesso de arrogância. Muito bem. Sr. Vereador, agradeço-lhe então este tempo que nos dispensou. Muito obrigada. Eu é que agradeço, muito obrigado.